Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Quero me esvaziar, preciso me esvaziar de tudo que não vem de ti. Quero me esvaziar, preciso me esvaziar. Solta a tua voz agora, pois quando a luta vem, eu não sei o que fazer. Pois quando a luta vem, ela sempre vem. A outra parte, pois quando a luta vem, pois quando a luta vier, estarei pronto pra lutar. Pois quando a luta vier, estarei aqui. Mais uma vez, só você. Quando a luta vier, pois quando a luta vier, estarei pronto pra lutar. Quando a luta, pois quando a luta, estarei aqui, estarei aqui. Que bom que você veio. Sempre fala que o Dom Noir diz que quando chove o povo perde a fé. Mas não é o caso de vocês, né? Que bênção de Deus, que bênção. Que bom que você veio. Essa chuva, esse tempo gostoso. Mas quando chove, está frio, é gostoso para isso mesmo. A gente se reunir, não é verdade? Rezar, clamar o Espírito Santo de Deus. O que eu tenho para falar para vocês hoje? O que Deus tem inquietado o meu coração. Você sabe que Ele ressuscitou? E depois da ressurreição, Ele começou a aparecer. 40 dias de São Lucas, quando ele inicia os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, diz que o Senhor apareceu 40 dias antes de subir aos céus, antes de Pentecostes. Diz São Lucas. São João já disse que aconteceu no mesmo dia, né? Mas não vem ao caso. Por que eu me senti assim tocada por essa palavra de hoje? Porque é o nosso tempo. Nós estamos entre a Páscoa e Pentecostes. Nós já estamos às portas de Pentecostes, minha gente. Então essas aparições do ressuscitado, Ele apareceu para quê? Qual era o objetivo dele? O que ele fazia quando ele aparecia? Por isso eu quero pegar com vocês o Evangelho de São João, no capítulo 20. Evangelho de São João, no capítulo 20. Versículo, eu vou começar pelo 19. Por que o Senhor aparecia? Que tempo é esse? O que Ele queria com isso? Diz assim a palavra: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana. É rico esse texto. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio, São João fala assim: na tarde daquele mesmo dia, o primeiro da semana. E o que aconteceu no primeiro dia da semana? Não foi a ressurreição? Então São João diz que aconteceu no mesmo dia. Dá para entender, São João? Já que a ressurreição era o começo de uma vida nova, era o princípio de tudo, era realmente a efusão do Espírito Santo. São João diz: então naquele mesmo dia, naquela tarde do mesmo dia, trancado as portas, Jesus veio e pôs-se no meio deles. E disse-lhes ele: a paz esteja convosco.
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Falei até de Judas, a última pregação minha. Judas não, Tomé. A paz esteja convosco. Ele disse: como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Palavra da salvação. Na tarde daquele mesmo dia, a ressurreição para nós é a vida nova, gente. A ressurreição para nós é a vida nova. E São João, dá para entender ele quando ele diz: naquele mesmo dia, na tarde do mesmo dia, a nova criação. Se você voltar para Gênesis, você vai ver que na tarde do primeiro dia, Deus fez a criação. Na tarde do primeiro dia, na tarde do primeiro dia, a nova criação, a ressurreição de Jesus. E ele chegou e falou assim: a paz esteja com vocês. Por quê? Se você for notar, eu parei de ler, mas ele fala de novo: a paz esteja com vocês. Sopra sobre eles, 2 vezes ele fala. E quando ele aparece de novo para Tomé, ele chega e fala: a paz esteja com vocês. O que ele quer com isso? Os profetas do Antigo Testamento diziam que nos últimos tempos Deus daria a paz a Israel, aquele povo que vivia em sofrimento, e essa paz não acontecia. Jesus chega e quer dizer assim: olha, um novo tempo acontece. No fim dos tempos, aquele tempo acabou, um tempo novo acontece, e eu deixo a paz tão sonhada pelos profetas. Eu sou a paz tão sonhada. E depois ele fala: recebe o Espírito Santo. Soprou sobre eles, soprou. O que significa isso? Volta lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Quando Adão estava lá prontinho, o que Deus fez? Soprou sobre a narina de Adão, as narinas. Para quê? Para dar para ele o sopro da vida, o sopro do Espírito. É por isso que Jesus soprou sobre os discípulos, como que querendo voltar e dizendo: recebam o sopro da vida nova, recebam o sopro do ânimo novo, da nova criação. Jesus apareceu por 40 dias falando para eles: eu estou no meio de vocês, eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos tempos. Lê lá São Mateus para você ver. Eu vou estar com vocês todos os dias. Jesus apareceu e falava assim para eles, como ele falou aqui: como o Pai me enviou, eu envio. Vocês vão, mas vão sob a minha autoridade, vão sob o meu poder. Curem, expulsem o demônio, limpem os leprosos, curem os doentes. Jesus veio para dar a autoridade dele para nós, para aqueles discípulos, e veio para cumprir, para falar para eles: olha, lê lá São João no capítulo 14, 15, adeus e despedidas. Ele fala assim, o capítulo 15 já fala a videira e os ramos, né? Ali no capítulo 14 ele fala assim: ó, eu não vou deixar vocês órfãos não, eu vou embora, mas vai vir o Consolador, vai vir o prometido do Pai, vai vir o Paráclito. E ele dizia para os discípulos, ele morreu indo para a cruz falando isso para os discípulos. Quando ressuscitou, a primeira coisa que ele falou: recebam o Espírito Santo. Por quê? Por que ele insistiu tanto? Eu vou explicar por quê. Porque sem esse batismo do Espírito, que o catecismo da Igreja Católica fala que é efusão, efusão é derramamento, é algo grandioso, não tinha como eles serem testemunhas de Cristo ressuscitado. Estão me entendendo? Isso o magistério da igreja fala isso, a palavra de Deus, isso Cristo dizia em primeiro lugar. Não tem como testemunhar Jesus, não tem como senão pela ação do Espírito Santo. Não tem como. Tem uma coisa que toca muito o meu coração. Todo mundo diz assim, claro, Jesus falou,
ninguém vai ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6, mais ou menos por ali. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Escuta só. Então eu tenho que ir até Jesus, para Jesus me conduzir ao Pai. Mas o catecismo da Igreja Católica, número 638, diz assim: para eu ter um contato com Cristo, é preciso eu primeiro ser tocado pelo Espírito Santo. Então não dá para eu ter intimidade com Jesus Cristo se eu não for primeiro tocado pelo Espírito Santo de Deus. Bento XVI dizia em 2008, o que é esse poder do Espírito? E ele dizia: o poder do Espírito é a vida de Deus. Olha, é a vida de Deus, ele dizia. Então Jesus sabia que sem esse Espírito Santo eles não iam testemunhar. São Lucas fala que demorou ali 40 dias, 50 dias, Pentecostes significa isso, 50. E quando ele chegou lá, quando deu 50 dias, eles estavam lá, reunidos na obediência do Senhor, reunidos, e veio lá um vento forte, parece até o Sinai, né? Quando as tábuas da lei vieram. Fala que teve vento forte, fala que teve trovão, fala que teve fogo, mas vieram pedras, leis. E dessa vez veio o que? O Espírito Santo em nossos corações. Um vento forte, impetuoso, línguas de fogo vieram, encheu toda aquela casa, e eles ficaram repletos do Espírito Santo. Espírito Santo, minha gente, Pentecostes não é uma coisa que aconteceu e não tem nada a ver com a minha vida, não é um acontecimento histórico, não, tem a ver comigo sim, tem a ver, eu tenho que passar por Pentecostes, você tem que passar a experiência de Pentecostes. O Raniero Cantalamessa pregou para o Papa, pregou para os cardeais, ele falou assim: se Pentecostes não acontecer na vida do cristão, é a mesma coisa que tem uma missa aqui e não tem consagração. Olha o que ele falou. Falou assim, que se não tiver consagração aqui, pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, aquele pão continuará pão. A partir da consagração tudo muda, aquele pão vira carne, o vinho vira sangue. E o Raniero fala que se não tiver o Pentecostes na vida do cristão, a nossa vida vai ser como uma missa sem consagração. Pode ter oração, o rito externamente pode estar perfeito, o rito pode estar perfeitas as orações, pode estar perfeitas as invocações, mas não muda nada. É isso que eu grito para mim hoje, minha gente. Sem esse Pentecostes na minha vida, a Marisa pode subir aqui, a Marisa pode rodar o mundo, pode entregar o corpo às chamas, mas nada vai mudar. Estão me entendendo? É esse Pentecostes, é esse Espírito Santo Paráclito que tem que mudar a minha história. E o Espírito Santo, que aconteceu com eles lá, pensa que foi uma coisinha que não deixou marcas? Deixou marca sim. Pensa que foi algo que aconteceu lá no fundo do coração deles e não deixou marca nenhuma? Deixou marca sim. Aqueles homens foram completamente transformados. Começaram a fazer coisas inusitadas, coisas que não faziam. Deram uma má impressão para o povo. Acharam que eles estavam bêbados. Aquela efusão do Espírito Santo foi tão forte que as pessoas olhavam para o físico. É ele mesmo. Mas a coragem que eles tinham, a ousadia que eles tinham, a sabedoria que eles tinham, mudava tudo. Eles tinham que reconhecer que apesar de serem os mesmos, não tinham condições de ter uma sabedoria daquela. É isso que o Espírito Santo faz. E se você for ver, dá vontade de falar tanta coisa, eu fico falando rápido. Se você for ver, quando o Espírito Santo veio, primeira coisa que fizeram,
saíram para evangelizar. É isso ou não é? O batismo do Espírito faz isso comigo. A missão da igreja, naquela hora nascia a igreja. A missão da igreja é a evangelização. E o Papa Paulo VI falou: impossível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Impossível. A missão da igreja é a evangelização. Sem o Espírito Santo na vida da igreja, ela não tem o porquê de existir. Porque sem o Espírito Santo a evangelização não produz fruto. E eu me cobro em cima disso. Eu me cobro. Porque aqueles homens, eles foram impactados com o amor de Deus. Espírito Santo, aquele batismo no Espírito, infundiu neles o amor de Deus. E é assim conosco também. A gente começa a ter consciência que Deus me ama. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns de repente, outros mais lento. E isso impacta de tal maneira a minha vida, que eu quero falar do amor desse Deus. E eu me cobro pelo seguinte, minha gente. Eu já contei 500 vezes para vocês como eu falo não. Como eu falo não. Se nós somos batizados no Espírito Santo, e nós recebemos o Espírito Santo, ao ponto de São Paulo falar na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, por aí, ele fala: reinflama o dom de Deus que recebeste. Reinflama o dom de Deus que recebeste. Porque Deus não me deu um espírito de timidez, mas Deus me deu um espírito de sabedoria, de amor. E esse Espírito Santo que eu recebi no meu batismo e na crisma, minha gente, não faz tanto efeito na minha vida como deveria fazer. Porque no fundo, aqui dentro, falta eu acolher o Espírito Santo de Deus. O Papa Bento XVI, em 2005, falou assim na Jornada Mundial da Juventude. Me detonou aquilo. Porque nós falamos sempre assim: é preciso conhecer o Espírito Santo. O Papa Bento XVI falou assim: não, só faltou falar não adianta. Falou assim: não basta conhecer o Espírito Santo, eu preciso acolher o Espírito Santo. Olha a diferença. E eu me contentava em conhecer. E ele chegou em 2005 e falou assim, falou para aquele monte de jovens: não adianta só conhecer o Espírito Santo, eu tenho que acolher o Espírito Santo. Acolher o Espírito como mestre na minha vida interior, como meu guia. Acolher o Espírito Santo, porque é Ele, disse Bento XVI, é Ele que vai fazer a fé reinflamar aqui dentro. É Ele que vai fazer de maneira perfeita a fé atuar todos os dias da minha vida. O Espírito Santo me impulsiona a missão. E o nosso mundo de hoje, minha gente, ele é carente de ver milagres. Sim, pode me detonar, pode meter a boca em mim, pode falar que eu estou atrás de milagre. Deus sabe no meu coração, eu não preciso ver milagres, minha gente, para acreditar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e da história. Mas esse mundo ateu, essa sociedade pagã que está aí, ela precisa ver os milagres de outrora, sim. Precisa. E Jesus falou em São João capítulo 14, versículo 12: quem crê em mim fará o que eu faço, e fará as obras maiores do que eu faço. Os jovens têm que ver o pai saindo do alcoolismo, sim. Os pais têm que ver os filhos saindo da droga, sim. O mundo tem que ver um grupo de oração, um raio de luz que sai daqui botando fogo pelas ventas, recebendo o batismo do Espírito Santo e fazendo nova toda a criatura. Como Jesus fala, eis que eu faço nova. Se não sou chamada para ser um novo Cristo, por que não um novo Paráclito, um novo Consolador? Tem muita gente aí fora, nós estamos perdendo a juventude, por
Deus me perdoe falar, mas uma mentira que é lançada dia a dia em nossos corações. Não é só a juventude, não. Nós precisamos, como outrora, nos envolver do Espírito Santo, entrar dentro de nossos lares. E eu falo para você, mulher que está aqui, não adianta você querer chegar na tua casa e convencer o teu marido, se você primeiro não for batizada no Espírito Santo, se você primeiro não receber a efusão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que põe poder na minha palavra, é o Espírito Santo que muda o meu coração. A minha palavra me transforma por dentro e por fora, quando é pela ação do Espírito Santo. E nós nos acostumamos só em conhecer o Espírito, nos acostumamos só com isso, ficamos ruminando a mesma coisa sempre. Sabemos que Ele existe, conhecemos Ele sim, mas não acolhemos Ele de maneira concreta na nossa vida. Olha no teu local de trabalho, olha no teu trabalho, olha na tua situação, na tua área espiritual, na tua área afetiva, na tua área emocional, na tua área profissional, financeira. Precisa de um batismo no Espírito Santo. É só Ele que vai fazer produzir frutos, e frutos em abundância. É só o Espírito Santo. Confia em mim, confia em mim, não confia no magistério da igreja, confia em Jesus Cristo, confia na tradição apostólica, confia nele que faz, que fala. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. E como é estar com Ele? É estar no sopro do Espírito Santo, minha gente. É estar na força, é estar no poder do Espírito Santo. Tem muito Lázaro aí fora, precisando ressuscitar, minha gente. Isso dói o meu peito, isso dói o meu peito. Tem muito Lázaro que já faz 4 dias, 5 dias, 5 anos, 10 anos, 50 anos que está no túmulo do pecado, precisando de homens e mulheres batizados no Espírito Santo, impactados pelo amor de Deus, que saiam em missão, saiam e curem os doentes, ressuscitem os mortos, mortos pelo desânimo, mortos pela falta de fé, mortos pela falta de esperança, mortos pela tristeza, sepultados na tristeza, minha gente. Tem muito Zaqueu precisando descer da árvore do orgulho, da árvore do medo, para ver Jesus. Tem muito filho pródigo comendo a comida de porco, enquanto aqui dentro, aqui, tem um manjar chamado Eucaristia, chamado Jesus Cristo. Nós somos convidados hoje a permitir que esse Espírito Santo mude primeiro a minha vida, que eu saia em missão dentro de mim primeiramente. Que gente, eu sou uma mulher inquieta, eu não me conformo de ter essa passagem pela terra de primeira classe, que é o batismo no Espírito, e eu agi, como dizia o Padre Léo, como aquela família, que tanto que a mulher reclamava, que tinha um sonho de viajar de navio, de fazer um cruzeiro, esse homem, para não aguentar mais a mulher, saiu, foi lá, juntou os 3 filhos, falou: vou dar um presente para a mãe, comprou num cruzeiro primeira classe. Chegou em casa e falou assim: comprei. A mulher feliz: oh, mas eu não tenho dinheiro para comida. Tem problema, eu levo pão com queijo. 30 dias comendo pão com queijo, não tem problema. Na primeira semana pão com queijo, segunda semana pão com queijo, terceira semana já estavam rotando queijo, com bafo de queijo, vomitando queijo, já não ia mais, começaram a ficar mal-humorados, não tinha mais alegria para nada, e não via a hora que acabava aquela 4ª semana. Na 4ª semana, para apagar aquela coisa ruim, o pai, que tinha um banco ali no navio, foi lá, emprestou um dinheiro, falou: meu povo, hoje vocês vão comer comida de primeira classe. Levou a família, os filhos, naquela alegria, sentou, comeu. Quando foi pagar, o homem: não precisa pagar. Como não precisa pagar?
Direito é dinheiro do banco? Não. Primeira classe tem direito a todas as refeições de graça todos os dias. É isso que eu quero falar para você. Às vezes já estamos com um bafo de queijo, vomitando queijo, sendo que Deus nos deu uma passagem de primeira classe. Temos manjares maravilhosos para comer, minha gente. Temos a força do Espírito Santo, que remove montanhas, que faz nova todas as coisas. E nós estamos vivendo aqui, comendo a nossa miséria, o nosso desânimo, comendo o nosso fracasso. Se você for estudar a palavra, eu quero parar antes, eu quero rezar. Se você for estudar, você vai ver que Pentecostes aconteceu pela obediência. Lê lá, São Lucas capítulo 24, versículo 40 e poucos, 49 se não me engano. Ele fala assim, quer ver? Deixa eu ver se é 49. 49. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai, entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, se não me engano. É 4, diz assim: vocês serão batizados pelo Espírito Santo daqui uns dias, mas não saiam de Jerusalém, permaneçam na cidade. E eles permaneceram. Eu já falei para vocês que Jerusalém foi o lugar da morte, foi o lugar da cruz, do Calvário. Eles tinham um trauma daquilo. Talvez eles não quisessem ficar em Jerusalém, mas era lá. Aquele lugar de fracasso tinha que ser transformado na igreja nascente, uma igreja frutuosa. Aquele lugar de fracasso, lá teria que brotar a vida nova, a ressurreição. E Ele fala para você e para mim: não sai da cidade, não sai enquanto não for revestido da força do alto. Não sai da tua família, não sai do teu local de trabalho, enquanto você não for revestido da força do alto. Não saia da tua vida muitas vezes fracassada, dividida, sem você fazer daquele local um ambiente de vitória, de uma igreja nascente, de frutos do Espírito Santo. É na obediência que Ele fala para nós. Não saia da luta não, arregaça as mangas sim, porque você vai ser revestido do Espírito Santo daqui a uns dias. Uma vida nova, a nova criação se faz, a nova criação. E Ele fala o quê? Coragem. O Espírito Santo já foi derramado. Só preciso abrir meu coração, como em Pentecostes eles abriram e acolheram esse Espírito Santo. São Paulo dizia assim na vida dele. Lê a palavra que você vai ver nas cartas. Dizia assim: eu não faço o bem que eu quero, e eu faço o mal que eu não quero. Terminou a vida dele dizendo: não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ó a transformação, Lucas. Ó a mudança. Ó a mudança. É isso que eu peço para mim até o último dia da minha vida. Eu poder proclamar. O que fazer para acontecer isso na minha vida? O que fazer? O que Maria e os apóstolos fizeram? Rezaram. Permaneceram firmes, com as portas trancadas, realmente, com medo não tem problema, com medo não tem problema, a porta trancada, mas permaneceram em oração. É num ambiente de oração que o Espírito Santo se manifesta. Aqui hoje, o cenáculo hoje é essa catedral. Nós sairemos daqui repletos do Espírito Santo, você pode ter certeza do que eu estou falando. Nós vamos pedir esse Pentecostes, vamos pedir esse Espírito Santo na minha vida, na minha área profissional, afetiva, espiritual, profissional, psíquica, na minha saúde física. Um ambiente de oração. E aquele vento forte veio. É preciso também hoje que venha um vento forte, minha gente.
e me tire eu, Marisa, da podridão que eu vivo. Um vento forte que possa tirar do meu coração e da minha vida, bem como da tua e desse mundo todo que está por aí, as fábulas que nós estamos envolvidos, as mentiras, as sedições malditas do demônio. É preciso um vento forte do Espírito para tirar a dúvida que está no meu coração e derrubar e cancelar no fogo desse Espírito Santo. É preciso, minha gente, é um ambiente de oração, um ambiente de oração que faz com que eu olhe para o irmão. Eu prometo diante do Cristo que eu tenho essa certeza que eu falo para vocês em toda missa, toda pregação, toda missa não, toda pregação. Lá no céu, quando você estiver lá, morreu, foi para o céu, e entrar alguém dos que estão aqui, que estava do seu lado no grupo de oração, e você um dia pediu o Espírito Santo por ele, lá no céu você vai ver ele dizendo: fulano, foi por causa de você que eu estou aqui. Foi aquele dia que você estava cheio do Espírito Santo e só falou assim: Senhor, derrama o Espírito Santo sobre ele. É isso, é a nova criação, é esse ruar de Deus, é esse sopro forte do Espírito Santo agindo e se manifestando em nós. Eu ia ler o que o Ranieri falou aqui, eu trouxe só para ler esse pedacinho aqui, Ele diz assim: não podemos esquecer que o Espírito Santo é amor. Eu trouxe porque é muito forte. O Espírito Santo é amor. O Espírito Santo é o amor pessoal de Deus. É o amor pessoal de Deus. É o amor de Deus, é Deus. E onde Ele cai, o amor liberta. Nós falamos tanto de oração de cura e libertação, minha gente. A maior libertação que pode existir, a maior cura, é eu levar o Espírito Santo para onde eu for. Onde cai o amor, onde cai o Espírito Santo, Ele quebra a mágoa, a tristeza, Ele desfaz todas as macumbas, Ele desfaz a inveja, o medo, o fracasso, como eu falei. É esse Espírito Santo que cura, que salva, que liberta, que me dá vida nova, que eu quero experimentar e experienciar com vocês. Porque o Espírito Santo não é uma matéria que tem que ser estudada, é algo que tem que ser vivido e experimentado em todas as áreas de nossas vidas. No cemitério, às vezes, tem uns tipos de uns túmulos lá, um mausoléu, acho que é isso que fala, que parece uma casinha, mas é túmulo de gente morta lá dentro. A imagem que eu tenho é de Jesus ressuscitado, parado diante desse túmulo com aparência de casa, esse túmulo com aparência de gente viva, mas que está morto lá dentro, olhando, estendendo as mãos. Ele grita: recebam o Espírito Santo. E Ele sopra sobre nós, e aquela casa, aquele túmulo explode no ar, e uma nova criação se faz. Homens novos, servos novos, restaurados à imagem e semelhança de Deus. Deus está retirando agora muitos homens do túmulo, muitas mulheres do túmulo. Deus está dando vida nova. Eu tenho essa imagem, gente. Eu tenho a imagem daqueles negócios que o policial põe na algema, de algema se abrindo. Eu tenho essa imagem. Derrama, Senhor, derrama Teu Espírito Santo sobre mim, Senhor. Faz-me um homem forte, faz-me um servo fiel, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão para cantar. Derrama sobre mim. Canta isso.
Teu Espírito, Senhor, Fala isso pra Ele. preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Mais uma vez, derrama. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu. Proclama essa verdade. Proclama a tua ressurreição. A ressurreição da tua casa. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu, Senhor. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. A tua mão, Senhor. A tua mão que desceu sobre mim, Senhor. E me retirou da escuridão, Senhor. Me retirou do túmulo, Senhor. Agora diz a música: deu-me mãos e voz de profeta. Levanta a tua mão. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre a tua história agora. Profetiza. Ezequiel capítulo 37 profetizou sobre um monte de ossos. Profetiza agora. Profetiza vida nova. Profetiza batismo no Espírito. Fala pra você. Fala teu nome agora. Fala alto teu nome. E fala você, Marisa, você é uma mulher nova. Eu profetizo essa noite que Pentecostes aconteceu na tua vida, Marisa. Eu profetizo agora. E como profeta que eu tô aqui hoje nessa catedral, eu profetizo vida nova pra você, meu irmão. Vida nova pra você, minha irmã. Eu profetizo um ano da graça da parte do Senhor. Eu profetizo a libertação dos cativos, aqueles que estão prisioneiros na mão de Satanás. Eu profetizo agora vitória na tua vida. Eu profetizo agora a realização, se for para o bem da tua alma, daquilo que teu coração deseja. Eu profetizo que o sopro do Espírito Santo alcançará até a última descendência tua. Eu profetizo nesse momento. Olebare, olebare, candari, xandali. Olebare, olebare, candari, olebare. Xandali, olebare, candali, olebare. Eu profetizo, Senhor, que todo espírito de morte está aniquilado nos pés da sua cruz. Eu profetizo, Senhor, que o meu coração seco tornar-se-á um coração fervoroso. Que a minha fé morna tornar-se-á fé fervorosa. Eu profetizo essa noite que uma mulher nova vai sair daqui, que um homem novo vai sair daqui, que Pentecostes está acontecendo agora, que o cenáculo é essa catedral, que o cenáculo é meu coração, é a minha casa, é meu local de trabalho. Eu profetizo uma coragem nova, um ânimo novo, uma vontade nova de seguir, de adiante. Eu profetizo, Senhor, um coração adorador. Eu profetizo, Senhor, a intimidade do teu povo aqui reunido, esse fogo abrasador de Pentecostes. Olebare, olecandale, orebare, xandale, orebare, lebare, olebare, olecandari, bare, bare, olebare, candari. Não para de pedir, não, não para. É ambiente de oração, é obediência à palavra. Olebare, olecandari, xandale, orebare, bare, 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 olecandale, orebare, xandale, orecandale, orebare, lebare, olebare, candale, orebare. Um homem novo. A Páscoa acontece em nossas vidas. A
a passagem da morte para a vida acontece, e eu proclamo isso em todas as áreas de nossas vidas. Ore lebari olecandari, xandale orebari, olebari candale orebari, lebari olecandari, xandale orebari. Tua mão desceu sobre mim, Proclama isso. e me retirou da escuridão, deu-me mãos de voz de profeta, deu-me coração adorador. Para encerrar, Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos de voz de profeta, deu-me coração adorador. e agora, depois eu agradeço. Agora, esse teu irmão que está do seu lado está restaurado. Ele é templo do Espírito Santo. Então, eu gostaria que nós aplaudíssemos. Espera um pouquinho. Nós sempre aplaudimos o Cristo. Eu quero que você aplaude esse templo do Espírito Santo que está aí. E você vai aplaudir e falar assim: ressurreição. Fala o que você quiser, vida nova, entusiasmo. Vou contar até 3, vai, vai. Aplaude o irmão, aplaude esse que está do seu lado. Aplaude, aplaude a vida nova, ressurreição, Pentecostes, vida nova, alegria, paz, força. É Pentecostes, minha gente. Só para encerrar, vamos falar obrigado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? Deu-me um coração adorador. Tá cansado o braço? Mais 30 segundos só, levanta. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Fala. Obrigado, Deus Pai. Obrigado pelo amor da ressurreição de Cristo. Obrigado, Deus Filho, pelo sangue derramado. Obrigado, Deus Espírito Santo, amor do Pai e do Filho derramado sobre nós. Obrigado aos santos e santas de Deus. Obrigado aos ensinamentos da igreja. Como é bom ser católico, Senhor. Obrigado, obrigado porque nossa igreja nos ensina. O Papa fala a tua voz, Senhor. Obrigado pela palavra, pelo catecismo. Obrigado pela Eucaristia, pelos bispos, pelos padres, pela igreja. Obrigado, Senhor. Bendito seja o seu nome. E agora, uma salva de palmas para a Trindade, para o Espírito Santo. Uhul! Vida nova em Cristo, com Cristo e por Cristo, minha gente. Amém, amém, amém.